Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início a mais um culto de ensino bíblico, mais um estudo da Palavra de Deus. Amém. Gratos a Deus por estarmos aqui. Louvo ao Senhor pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos mais uma vez na casa dEle. Eu vou pedir aos irmãos que estão aqui que se coloquem de pé para que possamos orar ao Senhor. Imediatamente darmos início à nossa segunda parte do estudo que estamos tendo no livro de Apocalipse, amém? Vamos lá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, ó Deus, por tudo. Eu quero te louvar, ó Deus, por estarmos aqui juntos com os meus irmãos em Cristo para aprender a tua palavra. Deus, eu quero agradecer pela vida desses que aqui estão, ainda que poucos, ó Deus, mas estamos aqui juntos e isso, ó Deus, para mim é muito especial. Nossos irmãos em Cristo que porventura, ó Deus, tenha se deslocado da sua casa para estarem aqui, para aprenderem da tua palavra, que eles possam ser encorajados a estarem aqui e que o Senhor os livre de todo mal, para que eles possam chegar em segurança a esse lugar. Aos nossos irmãos, ó Deus, que assistirão esse estudo depois, quando esse vídeo estiver gravado, eu peço ao Senhor que traga ao coração dos teus servos, ó Deus, a alegria por receber a tua palavra e que eles possam ser edificados também na tua palavra para que possam crescer, ó Deus, e assim sendo, viver uma vida conforme o teu querer. Obrigado por esses momentos que passaremos aqui juntos, que o Senhor se faça presente aqui e que através das nossas vidas possa se mover o teu Espírito Santo para a edificação do teu povo. Fica conosco, papai, nós assim oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Pode se assentar, fica à vontade. Louvado seja Deus. Hoje foi um dia bem difícil, né? Hoje foi um daqueles dias que a gente luta para chegar até o final dele. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque nós vamos para o capítulo 2 de Apocalipse. Vou pedir aos irmãos que já deixem aberto aí esse texto, para fazermos a leitura juntos. Hoje vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 7. Amém? Eu vou fazer aqui a leitura e depois já vamos para a introdução. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Bom, vamos então só lembrar que na semana passada nós demos início ao capítulo, lendo o capítulo 1, né, a introdução do livro de Apocalipse. Falamos sobre o autor, falamos sobre o momento em que foi escrito e falamos para os destinatários do livro. Então, hoje vamos continuar com a leitura desse importante livro, só lembrando, né, de duas coisas importantes que vimos no final do capítulo 1. Primeiro, Jesus Cristo se revela no meio da igreja. Amém? Lembram? Ele estava no meio dos castiçais, ele estava andando pelos castiçais.
E depois ele explica que os castiçais, os candeeiros, é a igreja dele. Ele está no meio da igreja. Essa é uma das coisas que nós devemos guardar com muito amor, né? Essa certeza de que Jesus está no meio da igreja. Ele se move no meio da sua igreja. E é interessante porque você pode me perguntar assim, pastor, Jesus está em todas as igrejas? Sim, eu posso garantir a você que o Senhor está em todas as igrejas. Vamos olhar mais para frente que isso pode ser bom ou não, né? Dependendo de que igreja é essa. Mas Ele está. Ele está entre todas elas. Ele está no meio delas. Jesus se move no meio da sua igreja. Amém? A segunda coisa importante que nós olhamos no final do capítulo 1 é que esse Jesus, esse Senhor, ele tem domínio, ele tem controle, ele tem nas mãos os seus pastores. Aqui, no capítulo 1, vai falar sobre o anjo da igreja, né? Os anjos da igreja, que aqui não é um ser angelical, um ser místico, né? Um ser de luz, nada disso. São pessoas, são mensageiros de Deus colocados à vontade dele na condução de cada uma das igrejas. Então, ele mostra que tem domínio sobre os pastores, ele tem poder sobre esses pastores, porque ele tem as estrelas nas mãos, né? Jesus ele vai lembrar os discípulos sobre o perigo de terem falsos pastores. Lembra? No Evangelho de João, Jesus vai dizer que existem falsos pastores e que existe o verdadeiro pastor. Então Jesus ele nos dá a ideia, irmãos, que de fato nós temos que lembrar que existem pessoas que são tidas como pastores, mas não são. Amém? Quando eu digo que Jesus tem domínio sobre os pastores, eu vou lembrar daquilo que a palavra de Deus vai nos dizer, que aqueles que receberam, né, a capacidade de conduzir, a capacidade de serem mestres, a capacidade de ensinar, a capacidade de pastorear, desses vai ser cobrado muito mais do que os outros. O que isso mostra é que, de fato, cada pastor, cada anjo da igreja terá que prestar contas para Deus em algum momento. Amém? Esses anjos aqui e os anjos hoje, os mensageiros da igreja, eles receberam essa carta. Eles receberam esse livro, eles receberam esse tratado. E quando a gente lê o livro de Apocalipse, as palavras desse livro não estão direcionadas somente para a igreja, como se um pastor pudesse ficar isento da mensagem que aqui está. Muito pelo contrário. Ele é o primeiro a receber a mensagem e é responsabilidade dele levar essa mensagem para os demais. Amém? Então nós lembramos que Jesus ele está no meio da igreja e Jesus tem poder sobre a sua igreja. Ele tem poder sobre os seus anjos que estão nas igrejas. Amém? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a igreja de Éfeso, essa igreja do capítulo 2, dos versos 1 ao 7. A cidade de Éfeso era a maior, mais rica e importante cidade da Ásia Menor. Amém? Maior, financeiramente muito maior, das cidades da Ásia, com uma população estimada para a época em mais ou menos 200 mil pessoas. É bastante, né? 200 mil pessoas é bastante. Mais ou menos essa média de pessoas que haviam lá. Em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia, lugar estratégico para se deslocar para qualquer região de lá. Amém? É importante lembrarmos disso, que era um lugar por onde passavam praticamente todo mundo. Todo mundo que vinha do Oriente para o Ocidente, né, era praticamente necessário passar por ali. E se você precisasse desembarcar na Ásia, se viesse de algum lugar muito longe e precisasse desembarcar na Ásia, Éfeso era a melhor opção. Era o porto mais, vamos dizer assim, mais adequado para isso. Era por onde todas as rotas passavam por ali. Amém? Então, a gente pensa que é uma cidade importante. É uma cidade
muito importante. Aqui em São Paulo, nós temos aqui bem pertinho da gente o Porto de Santos, né? Que é onde vem praticamente tudo que vem do outro lado do Atlântico passa ali em Santos, e aí ele, quando chega em Santos, é distribuído, né, para todo o litoral e interior do estado. Quando você vê esses caminhões passando com aqueles contêineres enormes, né, eles estão tudo vindo de lá ou indo para lá, né, dependendo. Então, um porto importante. Então, para a época, Éfeso era essa cidade. Era uma cidade extremamente importante porque as frotas marítimas eram uma coisa que rendia muito dinheiro, né? Rendia muito dinheiro. Era uma cidade também, essa cidade de Éfeso, uma cidade mística, cheia de superstição, e também era um dos centros de culto ao imperador, tá? Era um dos centros de culto ao imperador de Roma. E também havia ali a adoração à deusa Diana, tá? Vamos dar uma olhada aqui em Atos 19. Deixa sua Bíblia em Apocalipse aí. Não fecha não. Mas vamos lá para o livro de Atos, capítulo de número 19. Verso de número 35, que diz assim. Atos 19, 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Né? Então, essa era uma cidade que se vangloriava, né? Tinha muito orgulho de ser a cidade que tinha que era guardiã do templo, né, da grande Diana dos Efésios. Né? Era um lugar tido assim como um lugar místico, né, um lugar sobrenatural, um lugar muito especial. Então, assim, tem mais coisas a respeito da cidade, mas aí são coisas curiosas, né? Nós temos ali mais ou menos no ano 50, 52 ali depois de Cristo, né, a cidade de Éfeso, quando Paulo foi para lá e ficou pelo menos 3 anos lá, foi ali começou uma igreja ali, inclusive essa igreja de Éfeso é uma das igrejas, né, da primeira leva, né, das viagens missionárias de Paulo. Mas aí são coisas que vocês vão depois, se interessados, vocês vão procurar e tenho certeza que vocês vão achar muita coisa boa. Bom, então basicamente era uma cidade importante, uma cidade que o PIB dela, né, devia crescer a cada ano, né, porque era uma cidade muito importante e também uma cidade muito voltada para o misticismo, para a religião, amém? E ali em Éfeso era encontrado todo tipo de crença, né? Mas a principal delas era o culto ao imperador. Haviam templos de culto ao imperador e também o xodó deles, que era o culto, né, a grande Diana, né, a deusa Diana dos Efésios, que para eles era muito importante. Então, isso aqui é legal para a gente pensar em que lugar essa igreja de Apocalipse capítulo 2, versos 1 ao 7, está localizada. Né? Não era um lugar fácil, né, irmãos? Não era um lugar tão simples assim, não era um lugar divertido, não era um playground do Evangelho. Bom, aí a gente vai lendo o texto, né? Primeiro a gente viu aqui no versos 1 do capítulo 2, que a carta está sendo dirigida ao anjo da igreja, e diz assim: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É uma referência, né, ao que nós terminamos de ler no capítulo 1. Eu sou aquele que está no meio das igrejas e eu sou aquele que tenho nas mãos as 7 estrelas, que são 7 anjos. Tá? Bom, ele se apresenta como sendo esse que está no meio da igreja e esse que domina a igreja. Então ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são,
e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O verso 6 diz assim: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Então aqui eu vou falar para vocês sobre 3 virtudes dessa igreja, tá? Que a gente pode encontrar aqui nesse texto. Primeira virtude da igreja de Éfeso: era uma igreja fiel à doutrina. Amém? Uma igreja muito fiel à doutrina bíblica. Uma comunidade com amplo discernimento para julgar falsas doutrinas. Uma igreja capaz de rejeitar heresias e condenar a imoralidade. Amém? É uma virtude, irmãos, que a gente encontra logo de cara. Uma igreja que conseguia pôr à prova, por exemplo, os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos pastores. Era uma igreja, irmãos, que sabia reconhecer quando o ensino não vinha da parte de Deus ou não. Eu estava pensando, né? Quando a gente pensa na igreja de Éfeso e essa característica dela, né, essa virtude dela, de ser fiel à doutrina, será que a gente pode dizer isso o mesmo com relação à igreja de Cristo hoje? A igreja brasileira, por exemplo? A igreja paulista, né? Paulistana? Não sei como dizer. Paulista no estado, não é isso? Paulistana na capital. Então, a paulista. A igreja paulista. Será que a igreja paulista é uma igreja que, dentre as suas características e virtudes, podemos destacar que é uma igreja fiel às escrituras, fiel aos ensinos? Será que a igreja paulista, como a igreja de Éfeso, pode ser dito que era uma igreja que tinha capacidade de discernir falsos ensinos? Que eram capazes de reconhecer os falsos mestres? Por exemplo, eu estou aqui ensinando, certo? Eu estou aqui dando um estudo na nossa igreja. Muitos irmãos vão ver esse vídeo aqui na internet e tal. Como é que vocês sabem que o que eu estou falando não é uma heresia? Como vocês sabem? Como vocês sabem que o que eu estou dizendo aqui não é um falso ensino? A igreja de Éfeso sabia o que era um falso ensino, sabia o que era o bom ensino e conseguia discernir entre essas coisas. E não só isso, ela também agia, porque ela botava à prova aqueles que se diziam ter o ensino de Cristo. Não era isso os apóstolos? Aqueles que levavam a doutrina de Cristo e falavam: vamos ver se você é realmente apóstolo, vamos ver, vamos passar pelo teste, vamos ver se você passa pelo teste de apóstolo. E muitos deles não passavam. E aqueles que não passavam dos testes dos Efésios, era tido como mentiroso. Saía dali, né, passando vergonha. Passando vergonha. É engraçado, né? Que hoje em dia, se existe, escutem bem o que eu vou dizer. Existe uma cultura na igreja brasileira de que aqueles que estão à frente da igreja, aqueles que estão à frente da palavra, não podem ser postos à prova. Existe hoje um entendimento de que não, mas peraí, mas é o Marcos, gente. É o Marcos, tem que deixar o Marcos falar. Não, gente, mas é o pastor da igreja, ele tem que falar, ele não pode ser questionado. Tudo que ele fala é verdade. Mas o que ele disse? Eu não sei. Eu sei que o que ele fala é verdade. Então o que ele disser está valendo. Irmãos, uma igreja que manifesta uma virtude conhecida e agradável a Deus é uma igreja que sabe pôr à prova os falsos ensinos. É uma igreja que conhece e discerne muito bem aquilo que está vindo da parte de Deus e aquilo que não vem. Lembrando que Jesus falou sobre os falsos mestres e que deveríamos ter cuidado com eles. Não deveria atendê-los, mesmo que fossem muito bons em falar. Mas tinham que ter certeza de que o que estava vindo deste homem vinha realmente da parte de Deus. Ou seja, tinham que ser capazes de pôr à prova as mentiras desses falsos mestres. Amém?
Uma segunda característica e uma virtude da igreja de Éfeso é o que nós encontramos também nesse mesmo texto, que era uma igreja totalmente envolvida com a obra do Senhor. Era uma igreja que trabalhava, irmãos. Era uma igreja que, olha o texto quando diz assim: eu conheço tuas obras, tanto teu labor quanto a tua perseverança. Aqui essas palavras para obra e trabalho são palavras que foram traduzidas para trabalho que você sua para fazer. Entende? É aquele trabalho realmente de muito esforço. Então era uma igreja muito envolvida, possivelmente muito envolvida com assistência aos mais pobres, né? Ou uma igreja que trabalhava muito a questão de cultos, né? Das liturgias. Era uma igreja que realmente estava ali empenhada em fazer programações, em fazer eventos, né? Como a gente conhece hoje, assim. Hoje a gente tem a ideia de que uma igreja que está trabalhando é uma igreja que ocupa todos os horários e dias da semana com alguma programação especial. Não é assim que a gente tem? Então uma igreja para a gente que trabalha muito é uma igreja que está o tempo todo com as portas abertas, é uma igreja que está o tempo todo com cultos acontecendo, pregações acontecendo, movimentos acontecendo, a gente tem essa ideia. E Éfeso tinha essa característica de ser uma igreja que trabalhava bastante. Uma igreja que estava muito ocupada. Guardem bem essa palavra, amém? Uma igreja que estava muito ocupada. Sua teologia não ficava apenas na teoria. Uma igreja de notável trabalho, conhecido não só pelos homens, mas também pelo próprio Deus. O Senhor disse à igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras. Amém? Havia engajamentos pelos crentes de Éfeso que não se acomodavam com a ideia de serem meros espectadores. Eu fico imaginando uma igreja, irmãos, que todo mundo queria se mexer, todo mundo queria fazer alguma coisa. Todo mundo queria estar envolvido em algum grupo, em algum ministério, né? As pessoas não queriam só estarem nas salas de aula, aprendendo a boa teologia para fazer discernimento entre a boa doutrina e a má doutrina. Não, eles queriam pôr aquilo em prática, eles queriam fazer aquelas coisas, queriam liderar as coisas, queriam ser o grupo que estava ocupado em fazer a obra de Deus. A terceira virtude que nós encontramos nessa igreja, ainda no mesmo texto, diz o seguinte: que era uma igreja perseverante nas tribulações. Era uma igreja que a fé dela não acabou por causa das tribulações. Não era uma fé que estava se esvaziando, pelo contrário. Era uma fé que estava mantida, mesmo em tempos difíceis. Olha só, em um contexto de idolatria, não era fácil ser cristão neste lugar. Muitos crentes eram perseguidos por sua fé e testemunho, por se negarem a se dobrar para César ou mesmo para a deusa Diana. Ser cristão em Éfeso não era popular, não era ser popular, amém? Mas ainda que fossem marginalizados, seguiam firmes em sua fidelidade a Deus. É interessante porque em Éfeso havia outros cultos, amém? Haviam outros templos, haviam outros rituais, alguns deles dedicados ao imperador e outros dedicados a Diana. Mas os cristãos de Éfeso não participavam disso, pelo contrário, eles se abstinham dessas coisas para cultuar ao Deus único e verdadeiro, pregando a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e o Deus Pai como o único Criador de todas as coisas. Você acha que era fácil para um cristão lá em Éfeso ser cristão em tempos como esse? Você acha que era fácil para eles, de repente, quando falavam assim, mas aqui a gente não tem problema nenhum, quem adora César também adora Diana, quem adora Diana também adora César, não tem problema nenhum. Você acha que para o cristão
As pessoas falavam assim, não, vamos lá, vamos todo mundo junto, vamos para esse ecumenismo maravilhoso, né? Vamos juntar nossa fé e vamos ali cultuar juntos, vamos fazer um altar triplo, né? Para o seu Jesus, para a nossa Diana e para o nosso César. Aí os cristãos de Éfeso diziam assim, não. Mas por que vocês acham que vocês são melhores do que a gente? Olha, melhor não somos, mas aos seus deuses não. Houve muita perseguição, irmãos, nesse lugar. Então, ser crente em Éfeso não era uma situação fácil. Não era uma coisa fácil. Não era algo que a gente pudesse viver como nós vivemos aqui. A gente vive tranquilamente, graças a Deus. Não é isso? O máximo que às vezes a gente tem é um vizinho que quer encher a paciência da gente, né? O máximo. Mas aí você vai lá, conversa e ganha um tempo e pronto, resolve a situação. Mas lá em Éfeso não era tão fácil assim. Não era legal ser cristão. Não era bom ser cristão. Mas mesmo assim, uma das virtudes dessa igreja é que era uma igreja que perseverava nessas dificuldades. Imagina, irmãos, você sendo cristão em Éfeso, né? E aí você vai até a feira, vai até uma venda para comprar comida para sua casa, para seus filhos, né? E ao chegar lá, o cara olha para você e fala assim, você é um daqueles, né? Que cultua o tal de Jesus, né? Sai da minha banca, quero você aqui não. E aí você sai ali, meio desconfiado, aí fala pro outro, isso aí é daqueles crentes lá, que não agradece a poderosa Diana pelas nossas colheitas. Imagina você passando por isso. Imagina você passando por um lugar e você encontrando de repente um romano, né, um soldado romano, e alguém diz assim, tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui não se prostra para César, não. Esse aí não adora César, não. Imagina como deveria ser. Aquela sensação de que você pode ser pego ali e sumido, né? E talvez nunca mais voltasse para casa. Não era fácil ser cristão em Éfeso. Mas era uma igreja que perseverava. Hoje nós temos uma geração de crentes muito, muito melindrosos, né? Crentes covardes, crentes muito, muito tranquilos nos seus, dentro das suas limitações, né? Hoje a gente tem os crentes que são muito valentes nas redes sociais, né? Mas quando a coisa chega ali para valer mesmo, não dura muito. Mas a igreja de Éfeso, para o Senhor, era uma igreja valiosa, porque era uma igreja que estava perseverando, mesmo sofrendo tanta retaliação por serem cristãos. É lindo ver isso, né? O texto começar assim, abrindo com o Senhor falando, eu conheço tuas obras, eu sei o que você tem feito, eu sei como você não suporta a maldade das pessoas. Eu sei que vocês puseram à prova aqueles que dizem ter a minha doutrina, mas são mentirosos. Olha como eu vejo vocês e eu olho para vocês e fico feliz porque vocês têm perseverança, vocês suportam provas por causa do meu nome e vocês não se deixam esmorecer. Era uma igreja que estava ali e a coragem dessa igreja para enfrentar isso era uma coisa realmente incrível. Quando a gente olha para essas 3 virtudes da igreja, nós poderíamos até parar aqui, né? E dizer, pronto. Hoje a gente aprendeu bastante sobre sermos uma igreja fiel à doutrina, uma igreja totalmente envolvida com a obra do Senhor e uma igreja perseverante nas tribulações, certo? Só que o texto continua. E quando o texto continua, nós encontramos um pouco mais para frente a repreensão do Senhor a essa igreja. Deus repreende a igreja de Éfeso. Deus repreende o anjo da igreja de Éfeso. Amém? Isso é importante dizer. Ele repreende o anjo e a igreja de Éfeso. Por que ele repreende? Por causa de um problema muito, muito sério dessa igreja, que não podia passar batido, que era o esfriamento quanto ao primeiro amor. E aqui, irmãos, eu vou tentar tomar o cuidado de não romantizar essa questão do primeiro amor. Né? Porque qual é o problema quando a gente cria
uma coisa romântica ao redor do tema do primeiro amor. Porque aí vai ficar uns irmãos assim, verdade, puxa, como era bom aquela época. Ai, puxa, como era bom quando acontecia assim. No meu tempo, né? Sempre assim, no meu tempo nós acordávamos de madrugada para orar. No meu tempo. Então, quando a gente romantiza muito isso, fica parecendo uma coisa muito distante. E fica parecendo uma coisa mais para o saudosismo do que para uma realidade, não é? Então vamos lá. Esse era o ponto fraco da igreja. Qual que era o ponto fraco da igreja? Faltava a prática da piedade e do amor, que eles haviam experimentado nos primeiros anos da sua nova existência. Infelizmente, irmãos, os crentes de Éfeso, quando receberam a mensagem do Evangelho pela primeira vez, ou receberam ela de bom grado, a igreja de Éfeso experimentou um grande avivamento ali no começo. Era incrível. A palavra assim, fluía. Mesmo havendo pessoas na cidade que se negavam a ouvir a palavra, ainda assim o Evangelho alcançava muitos e muitos corações. A igreja estava envolvida nesse amor que haviam recebido. Imagina, nós falamos aqui na semana passada sobre a questão da mensagem, né? Jesus venceu, que é o livro de Apocalipse. Mas no começo, Éfeso recebeu a mensagem: Jesus venceu por amor a vocês. E isso era o motivo para levar aquela cidade a receber a palavra de bom grado. E permitir, irmãos, que aqueles irmãos crescessem em número em graça diante de Deus. É interessante pensar porque quando eles perderam isso se tornou para eles um problema. Mas era um problema que eles mesmos não viam. Não era um problema que foi conversado ou que foi levantado numa reunião da igreja, né? Não, foi preciso o Senhor enviar uma carta para eles, enviar um livro para eles, né, o livro da revelação, com uma carta destinada a eles, dizendo assim: olha, eu tenho, porém, contra vocês o fato de vocês terem abandonado o primeiro amor. E eu fico imaginando os efésios ao lerem essa primeira parte, né, e pensando o seguinte: como assim, abandonamos o primeiro amor? Mas não, que é isso? Isso é uma injustiça? Como assim abandonamos o primeiro amor? Nós somos pessoas ali, nós estamos ali na doutrina, nós estamos ali nas obras, nós estamos ali na luta. Como assim abandonamos o primeiro amor? Eles haviam deixado para trás em algum momento a piedade e o amor para com os outros. Olha que interessante, o termo usado no verso 4 é o seguinte: o Senhor usa o termo abandonar. O que é abandonar, irmãos? Quando a gente pensa em abandono, é uma coisa que você tinha, não é? E de repente você deixou de cuidar daquilo. De repente você deixou para trás. Vocês hoje moram numa casa, certo? Se você simplesmente sai daquela casa, a casa é sua, você sai daquela casa e nunca mais volta para aquela casa para mexer em nada, o que vai acontecer com aquela casa? Deteriora, né? Fica suja, as coisas começam a parar de funcionar, não é assim? Quando a pessoa passa de longe assim, olha e fala assim: nossa, ali tem uma casa abandonada. É isso? O que é abandonar? Abandonar é algo que você tinha e que deixou para trás. Você tinha isso. Você usava isso. Era visto com você. Mas em algum momento você deixou isso para trás. Você abriu mão daquilo. Você simplesmente desistiu daquilo. Como eu disse a vocês, era um problema que a própria igreja não estava inteirada. É um problema que a igreja não viu. Ela viu vários problemas de heresia, ela viu vários problemas de pessoas dizendo ser apóstolos, sendo que não eram. Ela viu várias dessas coisas e conseguia agir nisso, né? Viu o problema dos nicolaítas e avançava contra isso.
mas ela não percebeu que ela tinha deixado para trás o primeiro amor. Ela não percebeu que tinha abandonado as primeiras obras. E essa foi a repreensão que o Senhor fez a essa igreja. Repreendeu ela porque ela tinha deixado para trás. Aí agora, olha como uma coisa interessante. É possível que uma comunidade cristã que esteja envolvida com trabalhos e grandes eventos, aplicada a leitura exaustiva na busca por conhecimento, deixe para trás a empatia pelos outros. Às vezes a igreja está tão ocupada com os seus seminários que elas esquecem de pôr à prova aquilo que elas veem no seminário. Às vezes a igreja está tão empenhada em denunciar falsas doutrinas que elas esquecem, né, de amar as pessoas, vítimas, muitas delas até, desses falsos ensinos. Às vezes estamos muito ocupados com os eventos. Às vezes estamos muito ocupados com os ensaios, com as roupas que nós vamos usar, né? Ah, vamos lá, vamos encomendar roupa tal, os arranjos, com a limpeza do... Perdão. Então a gente está muito ocupado com essas coisas. E isso acaba nos afetando no nosso relacionamento com os outros. A igreja de Éfeso precisava ser lembrada disso. E esse lembrete veio através dessa carta. Eles eram muito rápidos em encontrar nos outros o pecado e o falso evangelho, mas eram incapazes de fazer a mesma avaliação em si mesmo. Obrigado, Elias. A mesma avaliação em si mesmo. Eu lembro quando eu fiz... Eu estava estudando hebraico e fiz alguns meses, concluí o curso, e quando eu comecei a estudar hebraico, a gente vai aprendendo um monte de coisa. Coisas que eu nunca tinha visto. E a cada aula que eu tinha, a cada semana, né, onde eu tinha a oportunidade de ler livros, onde eu tinha a oportunidade de fazer traduções, eu via coisas incríveis. E muitas das coisas que eu via, eu pensava o seguinte: será que isso que eu estou aprendendo agora vai contribuir para a edificação da congregação do Baeta Neves? Eu pensava sempre nisso. Porque tinham coisas que eram extraordinárias. Eu falava assim, meu Deus, nossa, se eu chegar com isso aqui agora lá na igreja e falar isso aqui, eu vou trazer um... Mas eu pensava, calma, se aquieta, né? E por que isso? Porque aquilo que eu aprendia, aquilo que eu desenvolvia na área do conhecimento, não poderia ser maior do que a minha capacidade de amar os meus irmãos. Então, às vezes, eu até tinha conversado com isso com um rapaz que estudava comigo lá, que ele falou para mim assim, ele estava meio indignado, né, um pouco indignado, porque as informações que nós recebíamos eram informações que a igreja dele, onde ele congregava, não tinha. E para ele, na avaliação dele, a igreja dele estava errando em vários pontos, né? E na cabeça dele, ele tinha a missão de chegar lá e resolver. E eu falava assim, cara, a gente tem que pensar muito antes de levar o que a gente aprende aqui para dentro da nossa igreja. Porque às vezes a gente está pensando que está fazendo bem às pessoas, né? E não estamos. Se a nossa ortodoxia, isso é uma frase do Hernandes Dias Lopes, se a nossa ortodoxia não comporta a piedade, ela não vale nada. Ela não vale nada. Então, a igreja de Éfeso, apesar de ser uma igreja que tinha uma teologia muito boa,
uma, uma defesa da sua fé muito bem feita, ela falhava em não fazer uma análise de si mesmo para saber se tudo aquilo não era apenas orgulho, se tudo aquilo não era apenas ego. Imagina isso. Irmãos, eu sou um pastor e vocês me conhecem aqui, vocês sabem disso, que eu sempre incentivo vocês a lerem a palavra. Tudo que eu posso fazer para trazer ensino bíblico para vocês, eu faço. Agora com essa questão toda de pandemia, né, a gente com trabalhos reduzidos, fica difícil a gente fazer. Mas vocês sabem o quanto eu tenho me empenhado com relação a isso. Há muitos anos. Há muitos anos, incentivando os irmãos a lerem, buscarem livros para lerem, né? Se despertarem para estar na igreja, para ouvir com atenção, anotar, perguntar, participar, para que vocês possam conhecer no conhecimento. Mas vocês têm que lembrar sempre que todo o conhecimento que recebemos, ele não serve para os outros, eles servem para nós. Eles precisam dizer algo primeiro. Amém? Quando eu venho aqui na igreja, por exemplo, num dia de Santa Ceia, numa noite de Santa Ceia, que eu tenho que pregar na noite de Santa Ceia, irmãos, é um peso muito grande. Porque ali, não é que vocês estão diante da mesa, eu e com vocês estou diante da mesa. E o que Paulo diz lá, irmãos, quando ele vai nos lembrar a respeito do momento da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, antes da mensagem ser preparada em casa, para ser trazida aqui e pregada para vocês, examine-se o homem a si mesmo. Se eu não for capaz de amar através daquilo que ensino e que prego, é em vão o ensino que eu dou. Do mesmo jeito, se você trabalha na obra de Deus, se você é uma pessoa que está ali sempre na igreja, fazendo uma coisa e outra, culpado com isso e aquilo outro, mas você não é capaz de amar, também é inútil tudo que a gente faz. Éfeso teve que aprender isso da maneira mais difícil, é o próprio Deus a corrigindo. Dizendo para ela assim, vocês foram muito bons em ver nos falsos apóstolos os falsos ensinos, mas vocês deveriam usar a mesma coisa para aprender quão longe vocês estavam do primeiro amor. Às vezes, quando somos ocupados demais com diversas questões, essa ocupação pode tirar de nós ou sufocar em nós o amor de Cristo que uma vez nós conhecemos. Lembre-se disso. Amém? Esse é um dos recados dado à igreja de Éfeso e hoje à igreja do Baeta. Cristo diz à sua igreja que ela deve lembrar de onde havia caído. Lembrar de onde havia caído. Onde que isso tudo começou? Quando você deixou o primeiro amor, lembra de onde foi. Volta lá e pratica de novo. Aqui é interessante porque quando ele fala, lembra de onde caíste, ele não está falando de um lugar específico, né? Mas é de um momento específico. Quando foi que aconteceu? Quando foi que você deixou de amar? Quando foi que você deixou o primeiro e o segundo maior mandamento que o Senhor Jesus nos deixou de lado? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando foi? Você precisa lembrar, irmãos. A igreja precisa lembrar e voltar a praticar de novo. Puxa, quando eu fui alcançado pelo Evangelho, era assim que eu via Deus, era assim que eu via o meu irmão. Mas é assim que você deve ver. É assim que você deve ver a Deus, é assim que você deve ver o seu irmão, é assim que você deve ver a igreja. Nossa ortodoxia não pode ser maior do que a nossa piedade, amém? Cristo disse para lembrar de onde havia caído e se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. É um pecado, precisa ter arrependimento, precisa confessar esse pecado, se arrepender dele. Isso é de extrema importância, devemos fazer um exercício de autoanálise e buscar aquilo que foi o nosso combustível no início. Qual foi o nosso combustível no início? Senão o amor. Não era por amor que a gente fazia tudo o que fazíamos? Não deveria ser sempre por amor?
A marca verdadeira do discípulo de Jesus, irmãos, é justamente o amor. Vamos ler comigo João, o mesmo autor desse livro de Apocalipse, ele escreveu um evangelho. O evangelho de João, no capítulo 13, versos 34 e 35. Vamos lá. João 13, versos 34 e 35. Diz assim, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a principal marca de um cristão. Essa é a principal marca de um discípulo de Jesus. Ele ama. Simplesmente ama. E como é que ele ama o irmão? É aquele amor social que a gente tem? Que a gente fala, né? Nossa relação social. É o sorriso social? É o gesto social? É o cumprimento social? Não. É o amor que Cristo teve por nós. Assim como eu vos amei, amem uns aos outros. E nisso saberão, conhecerão que vocês são meus discípulos. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja que era vista como uma igreja muito rígida, dentro das suas paredes, vamos dizer assim, né, com relação à doutrina, falsos apóstolos, uma igreja que estava muito envolvida com obras, e uma igreja que tinha essa qualidade de ser uma igreja perseverante, uma igreja que permanecia em um lugar difícil para pregar o evangelho, para viver o evangelho, permanecia lá. Mas infelizmente nada disso que ela fazia era por amor. Infelizmente, essas coisas todas que eram marcas positivas da igreja, infelizmente faltava o que era principal, o que Cristo nos ensinou a ter, que é o amor que Ele teve por nós. Nós temos que buscar, irmão, de novo o início, buscar de novo o que nos consumia e que nos levava a fazer o que fazíamos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil de pandemia, não é? Você liga o rádio, você liga a televisão. Eu estava no meu carro hoje ouvindo notícias e o Brasil ainda está muito assustado, né, com essa doença, com o Covid, principalmente agora com essa nova cepa da Índia, né, que parece que já chegou a alguns casos aqui no Brasil. E eu estava ouvindo, né, os especialistas, os repórteres falando, eles estão muito assustados. Nosso país está muito assustado. O tempo difícil esse que a gente está vivendo. E aí, nós estamos agora no meio de uma segunda onda e já estão falando de uma terceira onda. Já estão falando de voltarmos, né, às restrições de novo. É uma série de medidas, de cálculos que estão sendo feitos e as pessoas estão apavoradas. Como é que está a igreja de Cristo? O nosso amor, irmãos, ele não pode se perder. A gente não pode abandoná-lo. Nós não podemos deixá-lo em algum lugar e esquecer dele. Nós temos que lembrar onde é preciso esse amor manifestar-se em nós e voltarmos a fazê-lo. Eu sei, irmãos, que a gente não está em tempo de reunir essa igreja, sabe, lotar esse lugar aqui. Infelizmente, ainda não estamos nesse tempo. Mas o tempo difícil que temos vivido, esses tempos difíceis para sermos cristãos, esse é o tempo em que o Senhor olha para nós e diz: então, eu quero que você volte às primeiras obras. E se você não for, agora já está indo para o final, e se você não for, eu virei contra você e vou tirar o teu lugar do candeeiro. Olha lá, vamos lá. Verso 7. Verso 5.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se você não fizer isso, eu vou te tirar de onde você está. Eu vou tirar você daí. Irmãos, por exemplo, vou pegar a igreja do Baeta Neves como exemplo. Nós fomos plantados aqui, amém? Nós fomos plantados nesse lugar. Nós fomos plantados no bairro do Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Isso é um privilégio para nós. Mas, ao mesmo tempo, é uma missão para nós. E essa missão envolve não apenas pregar a palavra, ensinar a palavra, fazermos trabalhos, né? Organizarmos trabalho, fazermos eventos, não apenas estarmos ali firmes na nossa fé, na nossa confissão de fé, mesmo em tempos difíceis, mas também fomos chamados a viver as primeiras obras. Temos que viver as primeiras obras, porque senão o Senhor nos tira daqui. Ele tira a igreja de onde a igreja está. Você já entendeu isso? Ele tira. Ele remove ela. Irmãos, isso é tão triste. Pensar que o Senhor vai lá, aquela semente que Ele colocou lá para nascer, Ele mesmo vai lá e põe a mão e tira. Eu não quero ser tirado daqui. Eu não quero ter o meu lugar retirado. Eu quero permanecer onde Ele me colocou. E eu quero dar fruto naquilo que Ele me propôs a dar. Nós somos a igreja, irmãos, que foi preparada por Ele para darmos frutos em tempos difíceis. Então, ouça, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu estava pensando, tem umas 2 semanas atrás, eu estava lembrando do texto de Gênesis sobre a árvore da vida que estava lá. Irmãos, que tremendo pensar o privilégio que você tem de estar perto de uma árvore cujo fruto você come e você não morre. Sabe o Covid que está matando todo mundo aí? Pois é, essa árvore não tem cloroquina, não tem nada. Essa era a árvore que comeríamos e nunca morreríamos. Essa era a árvore da vida eterna e ela foi tirada de nós por causa do nosso pecado. O jardim foi fechado, a árvore foi tirada de lá, mas João viu essa árvore de novo. Sabe onde ela estava? No jardim de Deus. Ele viu ela. Eu sei onde ela está. E as folhas, só as folhas dela é o suficiente para curar nações. Irmãos, o Senhor tem promessas para nós. Assim como Ele fez promessas para Éfeso, Ele faz uma promessa para nós aqui hoje. Permaneça firme, continue firme na defesa da sua fé, continue no trabalho, no labor ali, suando na obra do Senhor, mas não se esqueça do primeiro amor. Não se esqueça. Pratique as primeiras obras, porque senão eu tiro vocês daí. Mas para aquele que vencer, e eu creio, irmão, nós vamos vencer, eu tenho reservado para vocês os frutos da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vocês vão comer delas o quanto vocês quiserem. Em tempos de dor, em tempos de morte, em tempos de perseguição para os Efésios, essa era a promessa. Para nós, que estamos vivendo tempos difíceis, essa é a promessa para nós. Tempos de vida e vida eterna. Amém? Na semana que vem, hoje a gente falamos sobre a carta à igreja de Éfeso. Na semana que vem nós entraremos na carta à igreja de Esmirna. Amém? E falaremos um pouco mais sobre essa igreja e sobre as razões, um pouco mais sobre as razões do porquê que esse texto existe e por que ele está inserido dentro do livro da Revelação. Amém? Amados, os irmãos dentro desse texto, do capítulo 2, versos 1 ao 7, não tem alguma dúvida? Algo que passou aqui, eu não expliquei, os irmãos gostariam de perguntar?
Alguma dúvida que vocês tenham? Ou, de repente, um comentário que possa ajudar a ilustrar mais ainda, iluminar mais ainda o aprendizado que tivemos hoje? Uhum. Exato. Exato. É tremendo pensarmos nisso, né? Em um Deus, num Cristo que ele está no meio da igreja e pode ser que não esteja tudo bem. Pensa nisso. Pensa, por exemplo, que aqui nesses cultos, vamos pensar nos cultos que a gente faz aqui, né? A gente fez um chá de mulheres agora no sábado, no domingo nós tivemos um culto da família, foi uma bênção e tal. Mas imagina que nesses trabalhos, Jesus está aqui. Ele vem, ele anda, ele vai lá em cima, ele desce aqui por essas escadas, ele passa por cima do púlpito aqui. Quando eu estou aqui dirigindo o culto, eu estou trazendo a palavra, a mensagem, ele para do meu lado, olha, vê o que eu anotei, vê aqui o meu esboço, vê, aí ele vai lá dentro, ele está no meio da igreja. Imagina esse Jesus que está nos vendo. Imagina esse Jesus que está olhando para nós. Imagina esse Jesus que agora, enquanto eu estou aqui como presbítero diante dessa congregação, ele está com as mãos sobre o meu ombro, dizendo, eu tenho você. Quanta responsabilidade que é isso. E está olhando para a sua igreja, e ele vê tudo que nós fazemos. Todo o nosso trabalho, todo o nosso suor, todas as vezes, irmãos, que fomos fiéis à palavra dele, à doutrina dele, e expulsamos aquilo que não pertencia a Deus do nosso meio. Ele viu. Ele viu todas as vezes, irmãos, que nós, lá no salãozinho, lá em cima, passamos por dificuldade para manter aquela porta aberta, lembram? Ele viu tudo isso. Ele viu como foi difícil vir para cá, ele viu como foi difícil. Mas dizendo para você, olha, vocês permaneceram firmes, que bom. Mas eu preciso dizer a vocês que não está tudo como deveria estar. Essa é a mensagem da igreja de Éfeso. Essa é a mensagem para nós, para todos vocês que podem me ouvir. Temos que estar prontos para ouvir a Deus dizer-nos o que precisa ser consertado. Senhor, o que eu preciso? O que eu preciso fazer, Senhor? Me mostra onde eu tenho que ir. Me faz lembrar, ó Deus, onde eu tenho que voltar para acertar as coisas. O dia do Senhor está chegando, irmãos. Glória a Deus, o dia do Senhor está chegando. E Ele está prometendo isso para as igrejas. Eu vou vir. Mais para frente a gente vai encontrar esse texto, né? Olha, eu estou perto. Eu estou muito perto. Ele vai vir. Mas hoje, nós temos que estar com esse livro aberto. Lendo a carta de Éfeso. E lembrando que somos uma igreja que não estamos prontas já, sabe? Ainda estamos nos preparando. E se tem uma coisa que ele presta atenção, é naquilo que diz respeito ao primeiro amor. Amém? Que tenhamos esse compromisso de ter o primeiro amor como aquilo que norteia as nossas decisões a partir de hoje. Amém? Muito bom, irmão, muito bom. Mais alguém? Exato. Exatamente. E o fato dele ter associado a igreja a um candelabro, o que ele está dizendo é o seguinte: vocês são a luz. E Jesus falou: peraí, a luz se põe aonde? Né? Onde que se põe a luz? Põe ela no lugar onde possa iluminar todos na casa. Exatamente. O que eu quero dizer com isso, pegando o gancho do que a Ivanete acabou de dizer, é que quando a gente começa a terceirizar as coisas, tipo, mas eu sou só um membro da igreja. Não, mas eu sou só o carinha que fica ali, eu sou só a pessoa que passa de vez em quando. Mas peraí, que história é essa? Não, meus irmãos. Existe uma igreja, essa igreja somos nós. Essa é a igreja que o Senhor vem olhar. Ele não veio olhar essa parede. Ele não veio olhar essa madeira. Ele veio nos ver.
Cada um de nós. E que sejamos prontos para estarmos, se necessário, sendo repreendidos pelo Senhor. Para não sermos condenados, né, com o mundo. Sermos repreendidos pelo Senhor. Como ele repreendeu a igreja de Éfeso, que até então, essa repreensão aqui foi até uma repreensão boa, né? Foi até uma repreensão tranquila. A gente vai ver mais para frente algumas repreensões que só pela graça mesmo de Deus. Amém? Amados, então a gente se vê na próxima semana em nome de Jesus. Que Deus possa continuar falando aos seus corações. Hoje falamos da parte 2, ainda temos muitas coisas ainda para falar. Mas como eu disse no estudo da semana passada, vamos com calma. Amém? Vamos com muita calma. Deus tem muito a falar conosco nessas próximas semanas. Ele não tem pressa. Se ele não tem pressa, por que eu tenho, né? Ele vai tratando conosco aos pouquinhos. Eu fico muito tranquilo com relação a isso. Amém? Bom, pedir aos irmãos que se coloquem de pé para que possamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Nós temos pedidos, né? Toda semana a gente recebe no nosso WhatsApp pedidos de oração, muitas pessoas enfermas. Eu não vou conseguir lembrar do nome de todos que eu tenho no meu celular aqui, mas eu tenho certeza que você lembra de alguns, né? Você lembra de alguém que está mais próximo. Então, coloque diante de Deus, apresente essas vidas diante do Senhor. Domingo que vem, Deus assim permitindo, estaremos aqui de novo para a celebração da família. Espero muito em Deus que os irmãos que podem estar conosco estejam conosco para que possamos adorar ao Senhor juntos e torcendo, irmãos, e pedindo a Deus para que esse tempo passe logo. Amém? Para que passe logo, para que as vacinas cheguem logo para todos nós, que possamos ser imunizados, que possamos estar prevenidos contra essa doença terrível e em breve a gente voltar à nossa vida, né, como poderíamos, né, na nossa vida de comunidade cristã, como tínhamos antes. Pelo menos podemos ter os irmãos mais perto, isso vai ser importante. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por essa noite e agradecer pela Tua palavra, Senhor. Estamos caminhando bem devagar no ensino da Tua palavra, no aprendizado, porque queremos, ó Deus, aproveitar o máximo dele. E eu quero agradecer, ó Deus, por hoje falarmos a respeito da carta da igreja de Éfeso. Eu quero agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem lições importantes a nos mostrar, ó Deus, através desse texto. Que essa lição, ó Deus, que esse entendimento permaneça conosco, ó Deus, daqui para frente, e que sejamos alimentados, ó Pai, por esse desejo, ó Deus, de continuar a Te buscar e aprender de Ti. Não apenas para termos conhecimento, mas para termos, ó Deus, uma vida diante de Ti. Para termos uma experiência real diante de Ti. Uma experiência de amor, ó Deus, que nos envolva e que nos motive a viver tudo aquilo que a Tua palavra nos revela. Fica conosco, ó Deus, nós apresentamos a Ti, ó Deus, todos aqueles que têm sido apresentados, ó Deus, em orações, aqueles que estão enfermos, ó Deus, que estão agora, ó Deus, nos centros hospitalares, ó Deus, que estão, ó Pai, em UTIs, que estão agora, meu Deus, passando, ó Pai, por vários exames, ó Deus, onde há uma luta, Senhor Deus, contra o tempo para salvar essas vidas. Deus, em nome de Jesus. Eu compreendo, meu Deus, que o Senhor tem nas suas mãos o controle de todas as coisas, mas isso, ó Deus, não pode me impedir de vir aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos e te pedir, ó Deus, implorar a Ti, para que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, para que o Senhor traga cura sobre elas, para que o Senhor venha, ó Deus, fortalecê-las em nome de Jesus, para que o Senhor devolva ela para suas famílias, ó Pai, bem recuperadas para a glória do Teu nome. Deus Santo, eu quero apresentar a Ti a nossa congregação, ó Deus, a igreja do Baeta Neves, ó Pai. Ainda temos tido muitas dificuldades, ó Deus, de termos os irmãos juntos, mas nós continuamos, ó Deus, a buscar, ó Pai, estarmos ligados pelo amor em Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-los aonde quer que eles estejam, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, os fortaleça, ó Deus, trazendo alegria aos seus corações, dando a eles a esperança, ó Deus, de que esses tempos difíceis, ó Deus, vão passar. E um dia, ó Deus, contigo na glória, saberemos que cada momento que passamos aqui terá valido a pena. Fica conosco, nos leva em paz para nossos lares, nos dê uma noite abençoada em Tua presença, que Teu Espírito Santo continue falando no nosso coração, nos despertando, ó Deus, para viver a Tua plena vontade. Seja conosco, guia-nos em paz, nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, e até a próxima semana, Deus assim permitindo. Amém? Digam comigo.
A paz do Senhor Jesus.